estão os irmãos aqui vendo estas faixas, indicando que estamos nesse mês de agosto, conforme é padrão nas igrejas batistas do Brasil, criando oportunidades para os nossos jovens, mês da juventude. Por essa razão, teremos inclusive o congresso nesse mês também, e uma série de atividades promovidas pelos jovens. Ontem foi magnífico aqui o musical Profetas Menores. Muitas pessoas estiveram presentes, algumas não se lembraram e perderam. Mas foi muito bom também, como toda a programação. Por essa razão, temos uma diaconisa, digamos, emérita. Não, emérita é forte, então vamos mudar um adjetivo, né? De plantão, honorária, né? Que é a Daniele Menezes, como participante, então, dos jovens. Temos um jovem também, o Paulo também é jovem, né? Quer dizer, há controvérsias, vamos deixar por aí, né? Muito bom nos alegrarmos aqui. Antes de você sentar, eu quero dizer uma palavra no contexto da ceia que vamos celebrar daqui a pouco, que eu tive uma experiência muito desagradável. Essa semana eu estava no avião de volta para o Rio de Janeiro ontem de manhã, e quando me assentei no banco, não tinha ninguém do meu lado. Fiquei na letra A, na janela, não tinha ninguém do meu lado. E eu coloquei o meu equipamento aqui do lado, assim, no banco, não tinha ninguém. Já estava quase terminando o procedimento de embarque, e de repente veio um casal de senhores já mais idosos do que eu, e ele perguntou: é seu? Eu falei: desculpe. Peguei, tirei, coloquei no meu colo. Ele se assentou, não disse uma palavra, e ao longo do voo ele sequer olhou para mim. Eu fiquei pensando sobre isso. A impressão que eu tive é que eu não existia. Talvez seja verdade. E fiquei pensando que talvez a gente pudesse ser também aquele homem que não presta atenção aos outros, porque os outros não existem. Hoje vamos celebrar a ceia e vamos dar essa ênfase na comunhão. Gostaria que eu e você, que nós pensássemos um pouco, se quem sabe um dia, às vezes, não somos aquele meu companheiro, se é que podemos usar a palavra, de viagem. Preste atenção, pergunte o nome. Talvez você não vai gravar o nome, mas pergunte o nome, dê um sorriso. O outro importa, o outro existe. Até porque um dia, quem está na letrinha A, no cantinho ali, pode ser você também. Porque nós somos convidados a sermos, de fato, irmãos uns dos outros. Deus nos conduza, Deus nos abençoe. Os irmãos, então, podem sentar. O coro também. Quem tem corista novo, no segundo culto a gente fala sobre isso. São todos motivos de alegria para nós podermos participar deste culto ao nosso Deus. Quero, então, nesse momento, fazer alguns destaques da vida da igreja. Apenas quero sublinhar, depois a irmã Margarete vai fazer uma retificação da nota no boletim. Quero sublinhar o nosso retiro em novembro, no feriadão de novembro. É muito comum que nós levemos toda a capacidade que nós imaginamos. Mas também é muito comum que as pessoas se inscrevam na última hora. Então eu quero lembrar a você, primeiro, vale a pena você ir ao congresso. Se você é membro da igreja, vale a pena ir ao congresso. Se você participa conosco, vale a pena ir ao acampamento, não ao congresso. Vale a pena. Concluiu que você vai ou está pensando em ir, procure se informar com a nossa irmã Lúcia, e todo o pessoal que fica na recepção ali pode lhe dar uma informação. Nosso presidente, irmão Mateus. Procure se informar, para não deixar para a última hora, porque cria dois problemas à última hora. Cria para a direção do acampamento, porque planeja e não sabe se vai aquilo acontecer, e cria para você. Aí você quer um quarto assim, um quarto assado, não tem mais. Não é? Então,
Primeiro, vale a pena participar do acampamento. Conhecemos uns aos outros melhor, trocamos ideias, nos divertimos, ouvimos coisas boas, cantamos. É um tempo de refrigério, descanso também. Não é lá para ficar ouvindo palestra o dia inteiro, não. Descanso, de alegria uns com os outros, tomar um sorvetinho fora de hora, né? Um biscoitinho, um cafezinho amargo ou doce, conforme o seu desejo. Vamos lá participar, mas corra, que as vagas são limitadas. Tá bem? Quem sabe esse argumento funciona. Nelson nunca foi em acampamento com a sua esposa. Esse ano é a sua chance. Margarete quer fazer uma retificação. Em meu site, Prazer da Palavra, o professor Adalberto tem publicado uma seçãozinha na língua portuguesa, não confunda. Então eu vou sugerir a ele, não confunda, escrevamos sobre ratificação e retificação. Você tem uma ra ou uma retificação? Na página 5 do nosso boletim, nós temos o anúncio do nosso passeio à Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. É uma fazenda dos Barões de Café, histórica, então é um passeio cultural e gastronômico também. No que está escrito aí, hora da saída, meio-dia, não é 9 horas da manhã, porque vamos lá aproveitar o almoço colonial, o sarau, a visita cultural e o chá imperial. E o valor também não é esse. Quanto ao valor, vocês podem se informar comigo lá no hall de entrada. É mais ou é menos? É um pouquinho mais por causa do almoço. almoço. Pouquinho mais, tá bem. E no curso de contadores de história saiu aí 19/9. Não é 16/9, que é uma sexta-feira. Ou seja, está tudo errado. Bom, ao fazer isso, você que não tinha lido a notícia, vai agora ler a notícia, mas com as devidas correções. Pergunto se há entre nós, nessa hora, algum irmão ou alguma irmã que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida. Há alguém para orar no seu favor? Estamos dando graças a Deus pela sua vida. Se houver, por favor, venha aqui estar ao meu lado. Quem? 2 anos, Ana. Está contente? Ficar mais velhinha? Logo vai chegar a sua aposentadoria, hein? Ramon, é semana que vem, Ramon. É hoje é semana que vem. Parabéns também. Quantos anos, Ramon? A gente pode saber? Segredo do Estado. Mas é mais do que 15, não é? Um pouquinho mais. Mais do que 15. Aniversário hoje? Essa semana? Essa semana fez dia 2. Vez dia 2, então entra aqui. Sobe aqui. Isso. Quantos aninhos? 94. 94. Eu acho que é gato. Gato, para quem não sabe, é quando o jogador de futebol diminui a idade. Dela é gato ao contrário. Eu daria só uns 70, ela já está botando umas 14 por conta. Irmã Augusta, parabéns à senhora. E o Sênia, parabéns também pelo seu aniversário de nascimento. Deus abençoe. Então, assim, Sônia, aniversário. 5 anos. 5 anos de transplante do rim. São muitas vitórias que Deus nos tem concedido. Uma delas é esta, uma vida nova. 5 anos de idade, né? Nova vida. Não, nova vida é outra igreja, aqui é batista. É uma boa igreja, mas é outra igreja, aqui é batista, não confunda as coisas. Vida nova, também é outra igreja, está difícil, né? Nova vida, tá bom. Há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto? Se houver, peço o favor de se colocar em pé, conosco estando. Aqui temos uma jovem... não, você quase ficou em pé. Aqui temos um casal. A irmã Nelson deu um abraço gostoso aí. A irmã Rita vai entregar um cartãozinho. Há mais alguém que nos visita pela primeira vez? Muito obrigado. Espero que seja uma manhã inesquecível para vocês aqui conosco. Pode se assentar. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, então, vamos agora agradecer por esses irmãos aqui. Aí, depois da oração, você pode vir aqui,
abraçar, beijar, perguntar o nome completo, CPF, não é verdade? Pedir a certidão de nascimento dela para ver se é verdade, isso. Vou ter que mostrar o documento para a gente ter certeza. Ok? Vamos então orar. Ó Deus, obrigado por esta manhã que o Senhor acrescenta às nossas vidas e nos dá a oportunidade de, em liberdade, reunidos, celebrar o Teu grande amor para conosco. Pai, nós somos imensamente agradecidos. E aqui temos conosco irmãos e irmãs, a quem o Senhor acrescenta diferentes tipos de bênção com o tempo. Desde a irmã Sônia Fio Campanelli, a quem o Senhor renovou literalmente o dom da vida, concedendo-lhe mais anos de vida com aquele transplante há 5 anos. Os outros, desde a Ana, que o Senhor dá a ela 2 anos, a irmã Augusta, que o Senhor dá 94 anos, e todos os demais. Abençoa, Senhor, a cada um e dê a cada um sempre essa convicção que chegaram até aqui pela bondade do Senhor. Permita ao Senhor que esse culto nosso seja puro, não porque nós sejamos puros, mas porque o Senhor nos purifica mente, nos purifica coração, nos purifica lábios. É assim que te oferecemos o nosso culto em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar e vir aqui dar os seus abraços. Seja bem-vindo ao Ita News. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. O nosso programa de hoje começa parabenizando os grupos familiares que completam 6 anos de ministério. Por falar em GFs, às quartas-feiras, às 20 horas, acontece o encontro com os líderes e os vice-líderes. Participem! No dia 13 de agosto, das 14 às 17 horas, acontece a oficina pedagógica destinada aos professores voluntários do Ministério Infantil Ser Criança. O tema abordado será: Professor, o que as crianças aprendem com você? Venham e participe deste momento de crescimento. Níger, julho de 2011. Aos nossos irmãos da Igreja Batista Itacuruçá. Amados irmãos, louvamos a Deus por mais um mês de lutas e vitórias e pela vida de cada um de vocês, que continuam conosco em oração e no sustento financeiro. Agradecemos a esta parceria de amor que tem dado certo e que o Senhor vos abençoe a cada dia mais. Aqui no Níger, congregamos na Igreja Batista Goldel, uma das igrejas mais antigas do país e que trabalha especificamente com etnia. Nosso ministério aqui tem sido nas áreas de pregação, treinamento musical e com crianças. Começamos esse mês, de uma forma mais direta, a ajudar na escola bíblica dominical com os juniores. Também tivemos a oportunidade de retornar à aldeia de Dargol, juntamente com a equipe Radical 6, que saíram de lá por causa de sequestro e terrorismo. Há alguns meses, estamos tendo restrições para viajarmos até lá por questões de segurança. Ficamos felizes em ver que a semente tem sido plantada e cremos que o próprio Deus completará a obra na vida de cada uma dessas pessoas. Orem para que no tempo e do jeito de Deus, Ele nos direcione para que cumprimos sua vontade em relação a esta aldeia. Convidamos a amada igreja a se juntar conosco em oração por nossos alunos juniores, para que eles possam crescer na fé do nosso Senhor Jesus e se firmarem cada dia mais. Pelo CD e DVD de músicas infantis que queremos produzir, já temos até algumas músicas. Pelos moradores da aldeia. Graças a eles, temos tido um ótimo relacionamento com o rei e sua família, para que o Senhor continue nos abençoando e usando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Seus missionários, Josué e Kelly Pacheco. As comemorações do mês da juventude estão a todo vapor. Ontem aconteceu o musical Profetas Menores. E no próximo sábado, para os atletas de plantão, nós teremos um campeonato de futebol. Faça sua inscrição até este domingo. Não percam! Até o próximo programa. Tchau!
Na direção desse culto, contamos aqui com o pastor José Maurício, nosso irmão Marcos Lima, que vai dar então sequência a esse culto. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Muito bem, meus irmãos. Primeiro, é bom ver que nós temos um Deus que se importa e se interessa por cada um de nós, com o que somos, com o que temos. E houve aqui um tempo em que teve aqui um pastor que ele disse o seguinte: Deus não está muito preocupado com o que você é hoje, porque Ele está trabalhando para o que você vai ser amanhã. Esse aqui é o grande projeto de Deus para a nossa vida. Deus nos enxerga amanhã, por isso nós podemos confiar e saber que Deus se importa com cada um de nós. Amém? Vamos ler então, meus irmãos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15:7. Porque Deus nos aceitou, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa comunhão com Deus nos impulsiona à consagração, e nos impulsionando à consagração, essa mesma comunhão nos gera contrição. Celebremos então esse Deus que nos ama. A quem tenho nos céus, senão a ti? Na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Mas para mim, Bom é estar perto de Deus. Ao Rei dos Reis consagro.
tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que realiza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, Irmão Marcos vai orar então agora. Sim, Senhor Jesus, a honra, a glória, o poder, tudo para o Senhor. E obrigado porque o Senhor reparte conosco graça infinita e por isso aqui estamos para te louvar e te agradecer. Pelo que o Senhor é poderoso e majestoso, mas transbordante de amor. E o Senhor nos ama. Obrigado por isso tudo, aceita o nosso louvor e que o Senhor mesmo o aperfeiçoe com a presença santa do Teu Espírito neste momento. Fazemos tudo a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem então, por favor, se assentar, exceto o coro, que vai entoar um convite à santidade. Eu quero então preambulizar esta canção dizendo que esse convite não saiu da linha de produção e nunca deve sair de nossas mentes. Claramente, o Antigo e o Novo Testamento nos recomendam: sejam santos, diz Deus, porque eu sou santo. Este imperativo, poderíamos chamar, parodiando o filósofo antigo, de imperativo categórico. Não pode ser esquecido por mim, porque o meu ser não gosta da santidade. Talvez o seu também não goste. Mas nós somos instados, convidados, nesse imperativo, à santidade. Cada um de nós
Paulo se chamava de o pior dos pecadores. Eu também, acho que você também. Cada um de nós deve olhar para a sua própria vida enquanto ouve, enquanto canta, e se perguntar: como é que eu estou? Estou atento a este convite? Sejam santos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vinde celebrar com alegria e gozo ao grandioso Deus, Rei da terra e céu. Nosso pranto enxugará, dor não haverá. A Ele graças renderei para sempre. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as vossas iniquidades. Quem sara as tuas enfermidades, quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. O seu nome santo é. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Nesse instante, inspirados por essa certeza de um Deus santo, nós iremos também rogar ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que se encontram em alguma dificuldade. O pastor Zé Maurício vai conduzir esse momento e eu quero informar os irmãos que recebi uma correspondência eletrônica por parte do nosso missionário A, que está em tratamento de saúde em nosso país, dizendo que o
após um momento de seu tratamento, ainda faltam outros momentos, os seus níveis tumorais estão normalizados. Damos graças a Deus por esse momento. E ele terminou sua mensagem dizendo: louvado seja Deus. E eu respondi: louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. São momentos em que nós também nos alegramos nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e juntos caminhamos na certeza de que o nosso Deus está conosco. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, diz o cântico. No estribilho, sobre as águas tu também és Pai ou Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa é a certeza que temos, não é? Que apesar de lutas, dificuldades, tempestades, trovões, o Senhor está conosco. Temos motivos para dar graças a Deus, como o êxito no tratamento do nosso missionário e tantos outros irmãos que também estão em tratamento de saúde, em recuperação. Mas também temos motivos para colocar nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que possa, com a sua mão de poder, operar o milagre que nós necessitamos na nossa vida. E às vezes nós queremos mensurar os milagres de Deus, e achamos que às vezes uma coisa simples, não é um milagre, tem que ser uma coisa, e Deus às vezes age de uma forma sobrenatural em alguma área tão simples da nossa vida, um problema pequenino, como também age em alguma coisa que para nós, sem dúvida alguma, é impossível. Não podemos medir os milagres do Senhor. Devemos agradecer a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida, porque Ele é o Deus dos milagres. Nós vamos fazer a leitura bíblica de Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5, enquanto estivermos cantando este cântico, que tem por título Descansarei. Você poderá então descansar nas mãos do Senhor, colocando o seu pedido, a sua necessidade. Se desejar vir aqui à frente, estar conosco, os pastores, se não poderá ficar de pé no seu lugar. Nós vamos confiar no Senhor, saber que o Senhor está ao nosso lado em todas as horas do nosso viver. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Com tuas mãos
Convido aqueles irmãos que desejarem a se ajoelhar, que assim possam fazê-lo nesse momento. Senhor, nós te adoramos nesta manhã e te damos muitas graças e muitas glórias, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque quando a tempestade vem sobre a nossa vida, quando o barquinho da nossa vida começa, ó Deus, a sossobrar no mar encapelado, o Senhor ali está, ó Deus, junto conosco, e o nosso barco segue firme até um porto seguro. Te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor tem estado em todas as horas do nosso viver. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Mesmo sabendo, ó Pai, que enfrentamos lutas e expectativas na nossa vida, na área da saúde, na área familiar, na área profissional, ó Deus, mas assim mesmo, ó Deus, nós podemos ter a certeza da Tua companhia presente sempre conosco. Pai, quero te pedir pela vida do nosso missionário A, e te peço, ó Deus, que Tu fortaleças o Teu servo, ó Deus, dando a ele o vigor físico e emocional que ele precisa neste momento de tratamento quimioterápico. E te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esses medicamentos ministrados sobre o seu organismo tenham todo o efeito desejado, ó Deus, e que Tu limpes completamente o organismo do Teu servo, ó Pai, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome, e para que ele possa continuar, ó Deus, te servindo com dedicação, como tem feito na obra missionária para a qual o Senhor o tem chamado. Abençoa com ele sua esposa, seus filhinhos, abençoa também, ó Deus, te peço, os demais enfermos da nossa igreja, as famílias enlutadas, 2 famílias que nesta semana perderam entes queridos, o Senhor possa também consolá-los, confortá-los, dando-lhes, ó Deus, o consolo, o conforto e o bálsamo nesta hora de saudade e nesta hora de tristeza. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, que Tu operes, ó Deus, sobre nós com o Teu poder, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, ó Deus, e que Tu possas, ó Deus, atuar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, dando-nos a vitória em todos os momentos do nosso viver, que nós possamos olhar para Jesus com os nossos olhos fitos, porque o Senhor é o Senhor e consumador da nossa fé. Fica conosco, ó Deus, durante todo este culto, como tem estado até aqui, falando ainda mais ao nosso coração, porque esse é o nosso anseio, o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Todos os irmãos podem sentar.
teremos agora nosso instante de entrega de nossos dízimos, nossas ofertas. Quero convidar o casal Esther e Neemias para virem segurar aqui estas salvas. E quero falar de alguns tópicos relacionados a este tema. Há algum tempo esteve conosco aqui o nosso casal de missionários que atua em Barreiras, Bahia. E aqui nos solicitaram, então, uma oferta para a compra de uma Kombi usada. E foi feita uma oferta muito generosa por um dos irmãos de nossa igreja. Eu quero informar que a Kombi não foi comprada. Foi comprada uma nova. Com outros recursos que entraram, aquilo que era para uma Kombi usada e uma oferta extraordinária de um de nossos irmãos, houve um complemento e ele usa hoje uma Kombi que não é mais zero, ele já usou, mas quando comprou era zero. Só para registrar que vale a pena a gente contribuir. Eu quero trazer uma notícia sobre Teresópolis. Lamentavelmente, os irmãos veem ali a história se repetindo. Os recursos foram provisionados pelo governo federal e governo estadual, e as pessoas que deviam gerir aquele dinheiro, algumas delas se apropriaram desse dinheiro, resultando nas notícias que nós temos em mãos, prisões, cassação, etc. Mas aqueles recursos que os irmãos doaram, estes chegaram todos aos seus destinatários, através das igrejas, sobretudo a primeira igreja de Friburgo e outras igrejas. Todos os recursos que os irmãos deram, em dinheiro como oferta ou em gênero como doação, todos foram utilizados ali em diferentes formas e ainda estão abençoando as famílias. Também trago isso porque sempre que há uma notícia dessa, quebra-se em nosso coração aquele desejo de ajudar. Ajudar para quê? Fiquem, com relação ao modo como você atuou, tranquilo. Valeu a pena. Em terceiro lugar, vamos ter agora um desmaio aqui de uma pessoa. Eu vou perguntar a ela, a Ilene. Fique em pé um pouquinho, Ilene. Vai desmaiar aqui, eu vou segurá-la para não desmaiar. Como é que está o nosso piano? Está ótimo, excelente ou precisa ser trocado? Eu preciso ser trocado. Precisa, né? Já não corresponde totalmente às necessidades. Não é fácil tirar o som ali, tem que trabalhar muito. Ok. Pode sentar antes que aconteça uma tragédia, pode sentar. Bem, meus irmãos estão lendo no boletim aí, que é o seguinte, a culpa é da Tamara. A Tamara disse, eu não falo, a minha única esperança era apelar para você. Mas você falou e foi ótimo. Nós estamos, então, necessitando de comprar um outro piano. Esse daqui, ele já não atende mais às nossas necessidades. Vejam só o som que ele tira. Fraco, né? Não sei se é fraco ou forte. Eu ia compor agora para os irmãos, mas ele não está à altura da minha verve de compositor. Precisamos trocar o piano. Então, quero estimular você a se desejar participar. Então, coloque no envelope de dízimos o valor que você quiser, apenas piano. Essa semana, uma irmã doou um piano à igreja. Mas ainda assim, nós precisamos de um piano especificamente para aqui, que tem características próprias do tamanho desse auditório e para o tamanho do próximo auditório, se Deus quiser, nós iremos construir. Então, nesse sentido também, irmãos, além de lhe convidar a participar, na quarta-feira teremos aqui um culto que o pastor Samuel dirige, de oração e estudo bíblico. E às 20h30, logo após esse culto, nós teremos aqui o nosso primeiro TNT, Tempo de Orar pelo Novo Templo. Queremos um tempo de oração e, ao mesmo tempo, um tempo de reflexão. Vamos trazer as notícias, como se encontram as coisas, e vamos orar por isso. Nosso desejo é que Deus nos ajude com ideias, porque estamos tratando de um assunto de muita seriedade. Não pode sair da cabeça de uma pessoa apenas. Tem que sair da cabeça de Deus. E juntos, Ele nos vai inspirar. Então, convoco você a vir ao culto, ficar por mais uns 45 minutos para o nosso tempo de orar pelo nosso novo templo. E aqui estão dois irmãos, que os irmãos não conhecem porque são novos aqui na igreja.
estão solicitando hoje a carta de transferência da Igreja Batista Memorial de Curitiba para a nossa igreja. Irmã Esther e irmão Monteiro. Irmão Neemias, com E-H-E. Aqui tem Neemias, só, um é só, Neemias, e tem Neemias. A escassez de um lado e a abundância de outro lado. Eles querem então ser membros de nossa igreja. Os irmãos favoráveis que os recebamos, levantem uma de suas mãos então. Os contrários, então, desde hoje, são membros da Igreja Batista Itacuruçá. E uma vez itacurucense, sempre itacurucense. Deus abençoe os irmãos. Então agora vamos colocar nessas salvas, então, nossos dízimos e as nossas ofertas. O casal pode então levar as salvas, saindo aqui, acompanhando nosso irmão Paulo. Eu tenho pregado ao longo deste ano mensagens no contexto da ceia relacionadas ao credo apostólico. No entanto, fiz um interlúdio no contexto das celebrações em nosso país do Corpus Christi, para falar da verdadeira transubstanciação. Naquela mensagem, então, eu lembrei a história de como os cristãos têm visto os elementos da ceia do Senhor. Recordei, então, que o catolicismo romano ensina que há uma transubstanciação, isto é, uma transformação das substâncias, pão e vinho, em outras substâncias, daí transubstanciação. Por esta razão, segundo o ensino católico romano, um membro da igreja não pode tocar nos elementos. Só o padre, o vigário, o representante de Cristo, por serem elementos transubstanciados, podem fazê-lo. Essa é a crença católica romana. Outros grupos evangélicos entendem que há uma consubstanciação, isto é, os elementos permanecem os mesmos elementos, mas ao mesmo tempo estão ali a substância real do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Assim pensam grupos como os luteranos, por exemplo. E a outra parte do movimento evangélico, e os batistas em particular, creem de maneira distinta. Sobretudo, então, nós batistas cremos, seguindo um outro reformador chamado Eurico Zwinglio, do século XVI, que a ceia é um memorial, é uma grande festa de recordação e de celebração daquilo que Deus fez por nós. De igual modo, o pão continua sendo pão, o suco de uva, que é o que nós usamos, continua sendo suco de uva, não há qualquer transformação química e nenhuma presença especial. Cremos, inclusive,
que participar desses elementos não nos confere, pela participação em si, uma bênção especial. A bênção vem quando nós refletimos sobre essa participação e repetimos como a Bíblia nos ensina na nossa concepção, evidentemente, e então derivamos daí recomendações e conselhos para as nossas vidas. É sobre isso que nessa manhã, então, eu quero trazer à consideração um desses exemplos, e por essa razão eu contei no começo desse culto a história do meu voo de volta de Fortaleza ontem para a nossa cidade, quando, repito, a pessoa que estava ao meu lado ao longo do voo, desde o início até o fim, sequer olhou para mim. E eu fiquei me perguntando se um dia eu não fui ele para uma outra pessoa. É esse tipo de reflexão que fazendo, nós podemos pensar, meditar acerca da ceia do Senhor. Eu quero então lhe convidar a que leiamos o texto que contém aquilo que é chamada a instituição da ceia do Senhor, para tirarmos então algumas lições para as nossas vidas nesta manhã. Lucas 22, versos 14 e subsequentes. Lucas, terceiro evangelho, capítulo 22, versos 14 e demais. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, continua o evangelista, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa celebração nos faz alguns convites. Primeiro, como mencionei na primeira mensagem, dia 3 de julho de 2011, é o convite à nossa própria transubstanciação, isto é, à nossa transformação, não de nossa substância, mas de nosso caráter, de nossa natureza, de nossa maneira de ver a vida segundo o olhar de Deus. Mas hoje quero trazer um outro convite. Jesus reparte o pão. E ao participar da ceia, nós nos sentimos também convidados a igualmente fazer o mesmo. Paulo, quando recorda essa instituição da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 17, ele diz: tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Irmãos, irmãs, a ceia do Senhor é um desafio à natureza humana. Nós naturalmente somos egoístas, tanto como indivíduos, quanto como comunidades. O nosso negócio é ajuntar dinheiro, coisas, prestígio. Essa é a nossa natureza. Esse é o motor das nossas vidas. Por esta razão, a ceia é tomada comunitariamente. Mesmo quando alguém, por razão de saúde, recebe a ceia em sua casa, das mãos de um pastor, ou de um diácono, ou de uma pessoa pela igreja autorizada, não faz sozinho. Há pelo menos 2 ou 3. E, de certo modo, podemos dizer que ali está toda a comunidade sendo representada. Ceia é, portanto, um ato de negação de nosso egoísmo
há que ser celebrada sempre de modo comunitário. O pão, este pão que vamos comer agora, não é meu, não é seu. Esse pão é o pão de Jesus. O pão não é nosso, é de nosso Senhor Jesus. O corpo que esse pão representa não é nosso, é o corpo dele. A terra, por exemplo, não é nossa. A terra é de Deus. Irmãos, imaginem a revolução que seria se cada um de nós tivesse a convicção que os recursos, sejam eles de qualquer natureza, que estão em nossas mãos, não são nossos, mas são de Deus. Como é que nós nos relacionaríamos com essa coisa que temos nas mãos? E como nos relacionaríamos com as outras pessoas com os quais compartilhamos as coisas que temos nas nossas mãos? A ceia nos lembra então que Jesus se doou a nós. Nós não podemos nos doar um ao outro como Jesus se doou. A doação dele foi única, exclusiva, irrepetível, inimitável. Mas fica da doação de Jesus um convite a que também nos doemos uns aos outros. Não podemos nos doar a nós mesmos, mas podemos doar dinheiro, podemos doar objetos que nós temos, podemos doar talento, podemos doar palavras, podemos doar afetos. Não podemos nos entregar por inteiro, mas podemos entregar parte daquilo que somos, parte daquilo que nós temos. Eugene Peterson, o grande tradutor de A Mensagem, que está já em português, e vamos comprar aqui para que tenhamos, é toda a Bíblia numa linguagem mais poética, em forma de paráfrase, que nos enriquece a leitura. Começa o seu livro, que eu estou lendo agora, um outro livro, que são as memórias dele, dizendo o seguinte: eu adoro ser americano, mas eu não gosto do jeito americano de ser. Ele se refere ao estilo do consumo. E é bom a gente ouvir um americano falar isso, né? Lá nos Estados Unidos, lá naquele país do norte, lá um autor que nós apreciamos abomina o consumismo. E nós somos completamente diferentes. Aqui não tem isso. Nós não somos consumistas. É isso. O pão, então, nos convida a um outro estilo de vida. Nos convida ao companheirismo. E nós sabemos, não é, Edson Lanes, que companheiro é aquele que come o pão junto com o outro. Não há momento mais sublime de que comer o pão junto com o outro. É o que estamos fazendo. O Novo Testamento registra que a igreja de Jerusalém partia o pão de casa em casa. E essa expressão aparece, repartir o pão, em outras partes do Novo Testamento. Às vezes significa a ceia do Senhor. E ao mesmo tempo, às vezes significa alimento. O pão como símbolo do alimento, seja o arroz, o feijão, a carne, o alface, e aí vamos colocando aquilo que nós gostamos e apreciamos, que fazem parte de nosso cardápio, sempre presente à nossa mesa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, só há companheirismo entre iguais.
Você dirá, somos todos iguais uns aos outros. Mas nem sempre nós vivemos como se fôssemos iguais uns aos outros. Nós gostamos de hierarquia. Quem é chefe? Quem está acima? E passamos a nos relacionar com as pessoas, não como iguais, mas como aqueles que têm mais ou aqueles que têm menos. Como aqueles que estão em posição superior, assim considerada, ou inferior, assim considerada. A ceia, para os romanos, representava um grande escândalo. O romano não entendia que os diáconos, que serviam à congregação, onde ali estavam patrões e empregados, e entre os diáconos também havia patrões, havia escravos. E os romanos não entendiam que entre os diáconos houvesse um patrão que pegava a bandeja e servia a um escravo. Isso é a ceia. Somos todos iguais. Na cultura romana, escravo ou dono de escravo. Em Cristo não há escravo nem dono de escravo. Somos todos livres. Todos iguais. E só há igualdade quando há liberdade. No entanto, voltando à expressão de Eugene Peterson, da cultura americana, que infelizmente a nós também se aplica, o nosso negócio é um estilo de vida marcado pela competição. Quem compete, compete para vencer o outro. No plano dos relacionamentos, um estilo de vida competitivo nos convida primeiramente a ter o que os outros têm. E depois a ter mais do que os outros têm. Começa assim. Fulano tem um carro. Eu também quero ter um carro. Eu quero ter um carro igual ao que fulano tem. Depois eu quero ter 2 carros iguais ao que fulano tem. Eu tenho que ser melhor do que ele. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu falo desse modo, parece ridículo. Mas eu não sou ridículo. Nós é que somos ridículos com o nosso comportamento. Porque nós não percebemos que nós somos assim. Porque está arraigado, esse estilo de vida está arraigado em nós. É como se fosse algo natural que desabrochasse. É como se de manhã nos levantássemos para trabalhar, não para ganhar o pão de cada dia, mas para vencer alguém. Vender mais do que o outro, se é um vendedor. Ganhar mais do que o outro, em termos de um salário. Ter um título mais do que o outro, se for uma carreira, por exemplo, acadêmica. Quando o outro, isso não tem importância. Nós devemos lutar para ser aquilo que nós queremos ser, ter aquilo que nós queremos ter, não porque o outro seja, ou porque o outro tenha. É verdade que a competição, há aqui economistas, é o motor da economia. Mas também pode ser a raiz da doença. Nosso irmão Marcos Lima está escrevendo um trabalho de conclusão do seu mestrado sobre as consequências no plano do corpo e das emoções, da mente, do estilo de vida adotado pelas empresas no Brasil. E ele disse que o número de pessoas, segundo as suas pesquisas até agora, que são afastadas do trabalho por carga excessiva, por exigência abusiva, é de tal ordem que o próprio governo passou a aumentar a contribuição daquelas empresas
onde há muitas pessoas que são afastadas por razões de saúde e que o governo tem que bancar. Entende o governo corretamente que essas empresas têm que criar condições de trabalho para que as pessoas não sejam afastadas por razões de saúde provocadas pelo próprio estilo delas. Um banco, essa semana, um banco em que trabalha um de nossos coronistas aqui, está desesperado, porque teve um lucro no semestre de apenas 7 bilhões. Vai mandar gente embora, vai demitir, e aumentou as metas, porque queria lucrar 13 bilhões, e só lucrou a bagatela, a mixaria, o troquinho de 7 bilhões no semestre. Projetemos o ano. À custa de jornadas excessivas, de metas crescentes que trazem enfermidade. Sabe por que esse banco está desesperado? Porque o outro banco, que está um pouco na cola dele, não divulgou ainda o seu balanço. Vá que, como diz aquele anúncio de outra empresa, aquele outro banco tem um lucro maior. É uma estultice para nós, pelo menos parece total, mas às vezes isso também nos alcança. E passamos a adotar isso como nosso estilo de vida. A igreja X batizou tantas pessoas esse ano, e a nossa? Vamos batizar também. Primeiramente o mesmo, depois vamos batizar um pouquinho mais. Tudo para a glória de Deus. Podemos aplicar isso nas mais variadas áreas de nossa vida. Eu acho que todos essa semana, então eu termino, fomos impactados por uma fotografia que apareceu na capa dos jornais esta semana. Eu tenho inclusive essa fotografia aqui, não planejei mostrá-la, mas vou mostrar a alguns que têm visão boa, que no meu caso poderão ver. Os coristas que nunca veem nada poderão ver melhor hoje, vão ser privilegiados hoje em ver essa imagem, caso eu a localize aqui neste momento. Uma foto realmente dramática. Acho que vocês viram. E alguns que estão aqui na frente poderão ver. Vou mostrar aqui mais perto da câmera para quem estiver em casa possa ver. Segundo cálculos mais modestos, já morreram 29 mil pessoas na Somália abaixo de 5 anos de idade por fome. E nós gastamos 30 milhões de reais para fazer um sorteio de uma eliminatória de Copa do Mundo. E outros bilhões de dólares para fazer a guerra com os outros. E dizemos que somos pessoas racionais. Vou tocar nesse ponto na mensagem desta noite. Meus irmãos e minhas irmãs, participar da ceia do Senhor é um convite, é um libelo, é um desafio. Um desafio é que nós tomemos esses elementos exatamente assim, a pensar e repensar o nosso estilo de vida. Não estamos contra o trabalho, contra a aquisição daquilo que nós precisamos. Mas a oração que Jesus nos ensinou é: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O alimento, o sustento,
o básico, aquilo que nós precisamos. Porque muito daquilo que nós conquistamos é à custa da miséria do outro. Muitos produtos que nós compramos custaram a vida de muitas crianças. Não só na China, também no Brasil. Participar da ceia do Senhor, portanto, há que ser uma experiência profundamente espiritual, que nos aproxima de Deus. Ontem, no musical, há uma frase tocante. Diz o poeta: a miséria é, na concepção daquele autor, belíssimamente, ele não usa a palavra miséria, eu estou usando aqui agora. A miséria é a blasfêmia que não tem perdão. Para nós pensarmos, será que não há outro modo de a gente viver? Será que só há este modo compulsivamente feito de posses e mais posses, mesmo que nos adoeçam, que nos permitam ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, como acontece? Aquele moço que atropelou aquela outra moça, bateu com o carro dela, na entrevista que ele deu, ele dizia o seguinte: o carro dele custava, né, que agora não vale mais nada, 500 mil reais. Ele disse: eu podia comprar um apartamento, mas eu não comprei. Preferi comprar o carro. Eu acho bacana. É um jeito de viver. E se eu, Israel, não tomar conta, esse jeito se torna também o meu jeito. É fácil a gente falar do jeito dos outros, mas a ceia nos convida a pensar no nosso jeito. Dividir o pão é ser companheiro, comer junto, prestar atenção, saber que o outro se importa, não viver para competir, para vencer o outro. Vencer o outro para quê? Para ser vencido depois pelo outro? Deus nos ajude ao nos desafiar a pensarmos, então, em que é que podemos aprender? O que é que temos que considerar, revisar em nossas condutas, em nosso estilo de ser, em nossas práticas? Vamos assim, então, participar desses elementos. Os que estão na galeria, caso queiram participar, por favor, façam a gentileza de descer. Enquanto cantamos, então, vamos refletindo sobre esse pão de Deus, pão da vida, pão dos céus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu, esse sangue é divino, esse sangue é eficaz, dá força, amor e traz vida. Então, vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Cantemos então.
Diz o Novo Testamento que antes de tomar o pão, Jesus deu graças. Irmã Daniele Menezes vai então dar graças a Deus neste momento. Por este momento, pela nossa igreja, ó Deus, por nós estarmos aqui, ó Deus, em memória de Ti, ó Pai, nos lembrando do Teu sacrifício e porque Tu entregaste a Tua vida por nós, ó Pai. Nós somos gratos por isso e Te rendemos graças. Amém. Amém. Comamos então do pão. De igual modo, os evangelistas e o apóstolo Paulo relatam que antes de tomar o cálice, Jesus agradeceu. Vamos agradecer com a irmã Colombina. Senhor, nós somos gratos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém, Senhor. Neste momento recordamos aquele fato tão importante que transforma vidas até o dia de hoje. Dá-nos, Senhor Deus, que possamos ter cada dia mais e mais do Teu sangue em nosso coração. Amém. Porque nós queremos ser, Senhor, servos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, desse modo então, tomemos do cálice. Os irmãos podem então se assentar. O coro vai contar essa história, dizendo que esses elementos dos quais nós participamos, como também escutamos nas orações das irmãs Daniele e Colombina, contam também para nós a história do que Jesus fez por você e por mim. Ouçamos. Se a participar desse culto,
Você tomou, por exemplo, uma decisão de se tornar membro dessa igreja, ser batizado, de providenciar a sua reconciliação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Ao final você pode falar comigo, pastor Zé Maurício, ou com o irmão Marcos Lima, que estaremos então a porta. Vamos colocar em pé então para a bênção apostólica. Assim, ó Deus, inspirados pela tua palavra, enternecidos por essa celebração, mas sobretudo gratos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Desejamos, pedimos, solicitamos, rogamos que conosco estejam sempre, e de igual modo com todos aqueles espalhados pela face da terra que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e o conforto do Espírito Santo. Amém.